Vamos testar aqui o microfone. Oi, ei. Ah, oi, ei. Tá bom, beleza. Oi, tá me ouvindo? Oi. Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. O pessoal encarna a gente que tu me perguntava, eu perguntava para ti. Já tá valendo? Peraí. Só tira o geral, todo mundo, em cima do geral para não sair. Pra ficar sem ele. Tá? Tá no ar? Falta de internet em geral, né? Pega. Olá, boa noite, Igarapé-Miri, boa noite, Pará, boa noite, Brasil. Obrigado, meu Deus, esse é mais um trabalho aqui do podcast Açaí Miri. Hoje estou com um convidado todo especial, meu amigo, parceiro aí de longas jornadas. Hoje está aqui para a gente bater um papo. Estou falando de Carmo Lourinho, que para você que é miriense, sabe quem é, e também daqui a pouco ele vai falar todo um pouco da sua história, todo o projeto que ele vem fazendo de muito tempo, também um pouco da sua origem. Carmo, boa noite. Boa noite a Tico, boa noite a todos os teus parceiros, teus seguidores aí. Um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Carmo Lourinho, seu nome, família, de onde você veio? Eu me chamo Carmo Lourinho Portilho, nasci num furo chamado Joana Pinta, mas que na linguagem popular a gente chamava de Furo da Pinta, no Pindobalzinho. Era um furo que varava do Pindobal para a boca do Samaúma, na beira da costa, Marapatá, como costuma chamar ali. E a minha família da minha mãe era daquela região. Minha mãe tinha uma descendência de portugueses, né? Família de Seixas, que era português. E meu pai era do Meruú. Então, acho que com 5, 6 anos de idade, nós fomos embora para o Meruú com meu pai, porque era onde ele tinha as terras, era da onde ele trabalhava. Então, ele saía do Pindobal, passava um tempo lá no Meruú, trabalhando, e de lá ele vinha para o Pindobal. Então, chegou uma hora que ele decidiu, a gente se mudou para o Meruú, morando no Igarapé chamado Paraíso. Nós éramos os únicos moradores do Paraíso. E em 1969, após a morte da minha irmã mais velha, meu pai se desgostou de tudo lá e veio embora. Largou todas as terras dele. Meu pai tinha uma riqueza muito grande em terra, que naquela época não tinha valor nenhum. E largamos tudo lá e veio embora. Chegamos em Igarapé-Miri, em 1969. E desde lá, eu já me afastei de Igarapé-Miri sem vir em Igarapé-Miri, acho que 3 anos e 6 meses. Foi o tempo que eu passei sem visitar Igarapé-Miri. Bom, beleza. Bom, a gente vai ter esse longo bate-papo hoje. Eu até fiz aqui um negócio aqui, mas eu vou para o plano B aqui, que é muito legal. Carmo, você já deu sua apresentação, de onde você veio,
Essa Costa Marapatá é Baitetuba? Não, não, é a Bahia aí que a gente atravessa lá pro outro lado, né? Chamado de. Para entrar no Rio de Breves ali, enfim. Certo, vamos lá. Carmo, na sua trajetória, desde moleque, você chegou aqui em Garapemirim quando? 69. Você, Agosto de 69. tá, qual era a área que vocês trabalhavam? Eu, quando cheguei aqui, eu fiz um pouco de cada coisa. Naquela época não existia quase fogão a gás. A maioria era fogão a lenha. Então a gente carregava muita lenha das serrarias para as casas, para fazer o fogo. E as pessoas davam para a gente lá quanto eles queriam. Não era eu que dava o preço no serviço. Eles que davam lá alguma coisa para a gente. Então a gente carregava lenha, serragem para aterrar quintal e caroço de açaí também para aterrar quintal. A gente aterrava com isso. Então aquilo a gente passava o dia. Mas eu também trabalhei capinando rua aqui em Garapemirim. Eu vendi picolé, eu vendi pastel. Eu me lembro que eu tinha um pastelão que eu fazia, eu ia para a beira do rio, eu lanceava o camarão com aquelas redes que vinha cebola, Vinha né? cebola, Aí eu tirava e ia para a beira do rio, lanceava o camarão, chegava em casa, eu fritava, descascava, fazia meu pastel, voltava numa bandeja e ia vender. E com isso eu fui passando o tempo. Acho que com 16 anos eu fui para Belém, aí passei um tempo em Belém, depois retornei, meu pai foi me buscar e disse que eu tinha que vir com ele, e foi nessa época que eu passei 3 anos e meio sem vir em Garapemirim, e depois retornei e voltei a morar em Garapemirim, fui para o Piriá, trabalhei muito tempo no Piriá, meu pai morreu trabalhando no Piriá. Quando você foi para o Piriá, você tinha quantos anos? Eu era de menor ainda, não lembro bem, mas tinha entre 17 anos. Piriá era uma cidade? Não, Piriá era uma vila. Eu digo assim... Era uma serraria muito grande que tinha muitas casas. Não lembro quantas casas tinha, mas acho que tinha aproximadamente 20, acho que 24 casas, se eu não estou enganado. Os próprios trabalhadores moravam lá? Os trabalhadores moravam lá. Eles mais... os mais veteranos, né? Porque a gente ia daqui na segunda-feira de madrugada, era a Canfurada, que é vivo até hoje, está com 97 anos, eu acho, a Canfurada, levava a gente de barco, e no sábado ele trazia a gente de volta. Passava a semana toda para lá, né? Porque não tinha toda essa logística para levar e trazer. Não, né? Ficava a semana toda lá. Entendi. Carro, quando você saiu dessa trajetória, como é que foi o seu lado de estudante? Eu, na verdade, Atica, eu não estudei nada. Eu estudei até o 3º ano do ensino fundamental, e naquela época existia uma politicagem muito forte entre grupo, que é o Manuel Antônio Castro hoje, e o Instituto Santana. O colégio. O colégio. Também eu estudava, teve um ano, acho que foi só nesse ano que abriu uma aula à noite no colégio. E eu fui estudar à noite, fazer a terceira série naquela época, chamada terceira série, no ginásio, no colégio. Quando foi no próximo ano, encerrou lá no colégio e só tinha vaga no grupo. E eu achei que não devia ir para o grupo. E aí, com a necessidade que a minha família passava, as dificuldades, eu fui contratado, me convidaram para ser cozinheiro de um barquinho. Naquele tempo, tinha muitos regatões que faziam as ilhas, saiu daqui de Garapemirim, e eu fui num barquinho desse, ser cozinheiro. E quando eu voltei, já estava quase na metade do ano, e aí não estudei mais. Parei de estudar em 1972. 72, um bom tamanho. Carmo, alguns momentos da tua infância, Garapemirim, que te marcou? Sim, da tua rapaziada, Santiago, aquela galera sua aí. Você vivenciou esse... Eu conheço Santiago de muitas décadas atrás, mas a gente não era parceiro. Nós tínhamos a nossa turma, que era a turma da Moinha, que a gente falava. Entre eles, eu tenho um amigo até hoje desse tempo, que é o Edemir, que chamando do Pinto, que é o cunhado do professor meu Gel. primo. Meu amigo, meu parceiro, a gente tem uma amizade que, graças a Deus, nunca tivemos nenhum arranhão. Até hoje a gente é amigo, e eu sou muito feliz por isso. Então, o Pinto foi o único que restou dessa minha época, né, que até hoje a gente conserva essa amizade. Os demais, uns já morreram,
outros foram embora daqui, que é o Zuz ainda está vivo, o Braz morreu lá para o outro lado, lá para Caena, para Suriname, enfim. O Braz, me lembro que a gente ia assistir televisão naquele tempo, a madrugada toda só era filme. E quando eles começavam a sorrir, ele e o Braz, a gente não assistia mais nada, que eles achavam graça horas a fim, assim, sem parar. E aí, Achavam graça com medo do filme. É. Bem, gente, olha, eu estou aqui no nosso podcast Açaí Mirim, aqui do município de Garapé-Miri, com o meu amigo Carmo Lourinho, a gente está conversando um pouco da história de vida dele, história de vida. E se você quiser compartilhar, vá compartilhando, vai dando seu ok para mais pessoas chegar. E pode mandar aí uma mensagem, que tem muita coisa para a gente conversar. Pode mandar sua pergunta, que ele vai responder dentro da sua possibilidade. O que eu souber, eu respondo. Responde. Já tem gente aqui, ó. Tem gente que já está chegando. Rádio Progresso. Depois a gente vai falar da Rádio Progresso. Geliardi dos Santos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Rádio Progresso. Daqui já. Mas antes, eu pedindo para você, em nome de Carlinhos Materiais de Construção, que fica localizado lá na Rua Rui Barbosa, esquina com a Moisés Levi, lá no bairro do Jatuíra, na divisa, Jatuíra e Matinha. Vocês que estão acompanhando. Deixa eu pegar a caneta aqui, que eu vou já te mandar. Não dá no QR Code lá? Vai lá. Faz a tua propaganda, que senão tu não vai ter o que pagar. É verdade. Tem que falando para você, quem paga o programa. E vai compartilhando, vai mandando sua mensagem. É um prazer imenso a gente estar nesse bate-papo aqui com vocês. Bem, Carmo Lourinho já falou um pouco da sua infância, da sua trajetória já à chegada no município de Garapé-Miri. Vamos para o lado mais acima. Eu tenho aqui umas imagens aqui, que daqui a pouco eu vou colocar para todos. Ao ver aí a nossa... Mas antes eu vou falar aqui, ó. Carmo, você foi motorista. Eu fui motorista de ônibus, assim, eu acho que eu te falei isso, falar mais uma vez, tudo que eu sei fazer até hoje, eu sempre fiz, eu aprendi fazendo. Eu tenho um único diploma na minha vida, que é de máquinas agrícolas, que eu fiz o curso, eu já sabia dirigir, mas eu fiz o curso e recebi meu diploma. As demais coisas, né, demais carteiras que eu tenho, como eu fui garçom, tinha a carteira do Sindicato dos Hoteleiros, fui garçom por muito tempo, me lembro que naquele tempo eu ganhava um salário de médico, sempre dizia que eu tinha um salário de médico, dava uma vida muito boa para minha mãe, com as minhas irmãs, que ainda eram menor, trabalhando como garçom. Eu comecei a minha vida de garçom no tênis clube, de lá fui para a Assembleia Paraense, na sede social, lá na Presidente Vargas, e depois fui para o Yacht Clube, onde, lá do Yacht Clube, que eu dei um salto assim, melhor, né? Conheci muita gente ali, muita gente importante, foi através do Yacht Clube que eu conheci o Rômulo Maiorana, o velho Rômulo Maiorana, e fui para Liberal, enfim. Então, tudo que eu sei fazer hoje, eu aprendi fazendo, né? E como motorista, nós vínhamos de Abaetetuba num caminhão, num Chevrolet, um D60, aqueles antigos, e eu chegou na estrada, aqui no campo de natureza, o motorista vinha meio chapado, a gente trazia pimenta do reino em calda, tambor de 200 litros, e quando chegou na estrada ele cochilou no guidão, e nós tiramos ele na padiola, botamos no fundo lá do carro, e da cabine, e eu já vim dirigindo o caminhão de lá até aqui na fábrica. E quando chegamos na fábrica, tinha uma festa lá onde hoje é a sede do Oswaldino, que era o Vasquinho, que eu fui goleiro do Vasquinho. A gente não vai chegar nesse lado. Vamos chegar. E aí nós já fomos para essa festa, eu já fui dirigindo o caminhão para a festa. Agora imagina a irresponsabilidade. Daí assim eu aprendi a dirigir, e aí eu fui motorista de caminhão madeireiro e dirigi trator. De lá foi por interestadual, trabalhei na Transbrasiliana, comecei no chão, como a gente chama, que é o intermunicipal, de lá fui por interestadual e rodei boa parte do Brasil segurando roda de ônibus. Beleza, ser caminhoneiro
O caminhoneiro, você é motorista de modo em geral, conhece muito o estado, o país, né, Carlos? Com certeza. Você conheceu muitos estados? Muitos estados. Muitos estados, muitas estradas. Na minha época, hoje as estradas estão todas asfaltadas, mas eu peguei a Transamargura, que a gente chamava, que é a Transamazônica, eu peguei a PA-70, que só era chão, só tinha um pedaço asfaltado, com tudo quebrado, que era do zero ali do Dom Eliseu até a próxima cidade, que é 86 quilômetros lá, Rondon do Pará, 86 quilômetros, mas era um pedacinho de asfalto, o resto tudo quebrado, enfim. E para mim foi muito bom, essas passagens que eu tive, essas aventuras. A gente tira alguma coisa positiva, né, Carlos? Sem dúvida. Sim, com certeza. Carlos, você teve também um trabalho com a borracha, né? Que época foi? Estava no alto da borracha ainda, mas já estava só no final? Como é que foi? A borracha foi mais ou menos de 1981 a 89. Eu fui para uma empresa chamada Rubertex, que era de uma família, Dr. Jesus do Bonfim Mário de Medeiros e dos irmãos dele. Mas lá mesmo ficava ele, o Dr. Jesus, e o outro que era do financeiro lá, que eu até esqueci o nome dele agora. Doutor Jesus do Bonfim Mário de Medeiros foi meu padrinho de casamento, então ali foi eu me criei ali. Ali eu passei por todos os cargos que existia na fábrica ali, no escritório e tudo, eu passei por todos e cheguei a viajar na compra de borracha. E aí foi que eu me criei. Até que um dia eu decidi sair de lá e fui para uma outra fábrica chamada, que era da Dona Sônia. Que a gente faz o cara puxar a memória. Não lembro até, até o nome de um cano d'água que tem, esqueci o nome. E eu fui para lá e de lá, então, lá eu conheci toda a região amazônica comprando borracha. Tive um depósito grande alugado lá em Santarém, morei em Santarém, no Mercadão 2000, e quando foi 89 eu estava em Cametá para embarcar uma barcada de borracha, estava com um barco lá de 80 toneladas para fechar um negócio de 60 toneladas de borracha. E lá o Collor me deu a rasteira, levou todo o dinheiro que eu tinha. E eu fiquei pobre da noite para o dia, sem ter nada, porque eu não tinha patrimônio. A gente só trabalhava com dinheiro, porque para comprar borracha tu tinha que ter dinheiro. E aí me levou tudo que eu tinha e eu fui para as ilhas trabalhar arrumei uma serraria lá e uma fábrica de palmito e não deu certo lá, passei 8 meses lá, até que um dia o Mimi Bastos chegou lá, passou lá comigo, Mimi Bastos, que eu costumo chamar pelo nome dele de Manuel Fonseca, Manuel Fonseca Bastos Filhos, que é o nome dele, e ele chegou lá e disse: meu patrão, vou me embora enquanto eu estou aqui, né? Porque quando eu mexia com borracha, eu alugava muitos barcos dele, então a gente tinha um relacionamento muito bom. Então até hoje, Mimi Bastos é um grande amigo meu, é um parceirão, um cara que sem igual. E me trouxe de lá e foi minha salvação. Mimi Bastos para mim foi um grande pai, ele me trouxe de lá, me deu uma casa para me morar, eu morei nessa casa dele de graça 7 meses, não me cobrou nada e ainda me deu um cheque em branco para mim começar a minha vida. Então, um cara que... Parceiro, hein? É parceiro. Parceiro, né? Parceiro. Muito legal. Essa época da borracha, Carmo, ainda tinha venda ainda? Muita procura. Borracha naquele tempo tinha muita procura. Naquele tempo eu ganhava dinheiro, Atico, sem ver a cor da borracha. Por exemplo, o cara me ligava lá de Belo Horizonte. Lourinho, tu me arruma eu preciso de tantas toneladas de borracha. E eu ligava, tinha um contato todo mundo, naquele tempo só era telefone fixo. Eu ligava e o pessoal acertava a borracha, eu não via nem a cor da borracha e ganhava dinheiro para comprar um carro zero em 3 dias de negócio, né? Mas perdi tudo só de uma vez também. É interessante, né? Ele não recuperou agora? Não recuperei porque eu fui tolo, né? Porque muitas das pessoas que deram entrada nos documentos conseguiram recuperar. Certo. Mas
Você, uma época, me falou que você nem chegou a comprar uma casa, porque imaginava a hora que eu quiser uma casa, eu Eu compro. dizia, porque eu achava que a hora que eu quisesse comprar uma casa, eu poderia comprar, a minha mulher me cobrava e dizia para ela, filha, casa é investimento parado. E, e hoje eu tenho muita convicção de que eu estava 100% errado e ela estava 100% certa quando ela me falava que a gente deveria ter comprado uma casa. Então, se eu soubesse naquele tempo que eu sabia mexer com microfone, por exemplo, hoje eu acho que eu teria pelo menos umas 3 rádios no Pará, Pois no é, a Brasil. gente ainda vai chegar nisso. Otávio Bentecourt, parabéns, meu amigo. Manda um abraço aí, valeu, mano. Aqui também o Migo Quaresma, o Migo acompanhando também a gente, tá chegando. De vez em quando tá chegando um aqui e a gente tem muita coisa para falar ainda aí, tá? Bem, eu já coloquei aqui 2 critérios. Carmo, você tentou ser atleta? Eu tirei uma de goleiro, né? Tirei uma de goleiro, cheguei a pegar a seleção de Guarapemiri, eu treinei, passei 4 meses no Tiradentes, passei acho que 2 ou 3 meses treinando no Paysandu, sem nenhum compromisso, Essa né? eu vi, daqui a pouco eu vou falar desse. O Oscarito me levou para lá, no tempo o Oscarito treinava, era jogador do Paysandu. E eu tive essa passagem, mas já estava casado, já estava pesando 86 quilos, não consegui mais baixar meu peso, porque quando eu jogava bola eu pesava 51 quilos. Então era bem, bem fininho, bem leve, e não consegui mais recuperar meu peso. E já estava com problema no meu joelho e eu não consegui mais recuperar. Aí o doutor Baeta, que era o médico do Paysandu, me ajudou muito, muito mesmo. Naquela época eu ainda conseguia jogar. E ele me trabalhou muito comigo e me dizia assim, olha, aqui tu pode ficar bom sem operar, mas também tu pode não ficar bom. Então, não Operar o existe. quê? É o joelho. E Ah, quando eu acertei para me operar, quem ia me operar era o doutor. Fugiu aqui da minha mente. E foi na época que o Zico se operou e o Falcão também se operou do joelho. E a cirurgia deles não deu certo. Aí o doutor Cheque que ia me operar lá no Hospital Dom Luiz. Eu fiquei pensando, poxa, eles que têm dinheiro, não deu certo, imagina eu aqui em Belém. Aí eu fiquei com medo, não operei. na época que você estava treinando lá na Curuzu, eu estudava em Belém. De vez em quando eu escapava e ia para Curuzu, assistir treinos. E numa certa tarde dessa, eu chego lá e olho para dentro do campo, quem tá lá? Carlos Lorini e Oscarito. Oscarito soltava, outro estava ali, ficava. Eu fiquei olhando, não sei, o Carlos Lorini. Aí eu fiquei lá até terminar o treino, terminou, eu peguei sempre no outro lado, a gente nem chegou a se falar, mas eu vi. Eu estava nessa tarde lá na Curuzu. E geralmente eu fugia da escola e ia para Curuzu assistir treino, né? Assistir os treinos do Paysandu lá. Eu vi nessa tarde, eu vi você lá. Bem, você teve uma passagem, não sei como jogador e também pela diretoria do Vasco. Como foi que esse Vasco? O Vasquinho foi meu primeiro clube aqui em Guarapemiri. Foi do Vasquinho que eu fui Hum, conhecido no mundo do futebol aqui em Guarapemiri. Mas, sei que não vou ser apedrejado por isso, mas aqui existia, como sempre existiu, hoje não é diferente, aquilo que a gente chamava de panelinha, né? Então, como eu vinha de uma família humilde, não tinha apadrinhamento nenhum, eu cheguei a ir para a seleção, mas acho que não cheguei a jogar, fui como reserva, mas nunca cheguei a jogar como titular em nenhum jogo. Não lembro, não me lembro aqui se eu cheguei a jogar pelo menos algum tempo pela seleção, mas fui convocado, treinei e fui muitas vezes no banco como reserva, mas tinha certeza que eu estar melhor do que muitos que estavam lá, mas por conta daquela a famosa da panelinha. famosa panelinha, então eu não pegava vaga, né? Pois é, né? Opa. Bem, eu tenho mais informações aqui. Deixa eu só me atualizar aqui, que eu estou um pouco perdido aqui. Mas vamos lá, é porque eu anotei um negócio aqui e fugiu daqui. Bem, já falei que o Carlos Lourenço já foi motorista, tá? Trabalhou com borracha, ganhou muito dinheiro e também deu para o governo. Atleta. Carmo, você teve uma participação na política. Inclusive, nessa política, eu te dou duas palavras, duas perguntas, ou melhor.
Mas antes me fala um pouco da tua entrada na política e depois eu te faço a pergunta sobre a política em si. A minha trajetória na questão política foi o seguinte. Na época que o PMDB estava com o meu saudoso amigo Raimundo Lima da Costa, o Danda, um tempo eles me convidaram para ser candidato. E eu estava em Belém, eu vinha toda semana aqui, eu vendia confecções, eu representava 7 empresas de Blumenau, de Santa Catarina, da família Skels, e eu estava toda semana por aqui, passando aqui, vendendo as minhas confecções, mas não tinha envolvimento nenhum em política. Aí me convidou, eu sei que eu me inscrevi no PMDB, isso acho que foi em 94, 96, por aí, e eles disseram que eu tinha que ser candidato. E eu sei que eu acabei sendo candidato, eu estava em Belém, aí ele disse, olha, tu já é candidato. Eu disse, mas como? Eu sei que eu fui candidato e quase parto a urna naquela eleição. Eu tive 39 votos. Eu te ganhei, cara, olha. Tive 39 votos nessa eleição. Então foi a primeira vez que eu fui candidato a vereador por Igarapé-Miri. Acho que foi em 96. Eu tenho mais imagem aí. A gente vai Mas jogar. depois fui candidato a deputado. Isso, Eu fui candidato a vice-prefeito numa chapa. Fui candidato a vice-prefeito numa chapa com o Roberto Pina de Oliveira. Ah, tá. Depois fui candidato a deputado estadual e teve acho que 2006, eu fui bem votado em Igarapé-Miri, eu fui o segundo mais votado, eu só perdi para o César Colares, que era deputado atualmente, que era aliado do Mário Leão, que era o parente, o Mário era prefeito, então ele me ganhou. Mas os demais eu ganhei todo mundo, só perdi para o César Colares. Tem uma foto aí, a 8. Tu tá ligado aí, Carlos, pra te ver essa imagem aí, que vai aparecer aqui, pode soltar lá. Tu tá aí na nossa página aí? Não consegui acessar aqui. Vou mostrar uma imagem aí, a galera, mas eu vou te mostrar aqui. A galera tá vendo já, quem tá assistindo já tá acompanhando. Essa imagem aqui, Dilza Pantoja. Então, como é que foi essa parada? Essa aí foi no dia que eu estava assinando a minha portaria para ser secretário de administração do município de Igarapé-Miri. Na Casa da Cultura, essa foto aí. Pois é, você foi secretário de administração. Pois é, aí que eu quero chegar. Você teve algum impasse na feira do município de Igarapé-Miri? Não propriamente na feira, que eu quero dizer. Aquelas barracas da praça. Aquilo eu acho tão feio. Você chegou a ter uma ideia de fazer quiosque na praça para tirar aquele pessoal dali? Isso não foi pensado? Como é que é? Porque eu acho tão feio aquilo. Atico, quando eu... Sem falar com eles, sem querer menosprezar os trabalhadores, eles precisam ganhar. Sim, com certeza. Tá? Quando eu fui secretário de administração, eu fui para lá cheio de muitos sonhos, com muita boa vontade. Eu conhecia um município a 250 quilômetros de Belém, em Pixuna, do Pará, e eu tive muitas passagens e passei no antigo campo de pouso do Ipixuna do Pará. Ao prefeito que passava por lá, que eu não lembro exatamente quem foi o prefeito na época, ele transformou a antiga pista de pouso do Ipixuna do Pará em quadras poliesportivas. O que ele fez? Ele fez as ruas paralelas e no centro ele transformou tudo em quadras. Pista de skate, pista de esporte radical, enfim. Então eu copiei aquilo e vim para cá com muitos sonhos. E eu tenho um amigo, o Brancato, que não sei se ele é vivo, faz muito tempo que eu não vejo ele, acho que ele é vivo, ele é casado com a Bartira, que é filha do meu saudoso amigo Celico Miranda. Foi ele que bolou a arquitetura do Shopping Center Castanheira. Então eu liguei para ele e pedi para ele me ajudar. Ele disse, me ajuda, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Isso aqui é um sonho que eu quero fazer aqui, e no tempo Centro Cultural ali não existia. Ele disse, mede tudo e me manda as medidas todas que nós vamos trabalhar nisso. E
Quando eu pensei que a gente estava andando nisso, fizeram uma outra coisa e eu acabei me desgostando e larguei de mão. Então, eu fui para ali cheio de sonhos, queria fazer aqui em frente de Garapé-Miri, igual como era a frente de Breves, quiosques bem padronizado, bem arquitetado ali. Então, eu queria fazer aquilo, sonhava com aquilo. E consegui apenas fazer que eu tinha um sonho. A ideia da Guarda Municipal foi minha em 96, não ganhei. Muitos vereadores fizeram projeto, fizeram o pedido, mas na verdade não passou disso. E só o governo Pina, acho que o primeiro, o segundo governo dele, que ele veio colocar em prática a Guarda Municipal. Mas ainda criei o Demutran, uma criação nossa. Naquela época era para ser 80 motos, 80 mototáxis, a dona Dilza pediu para levar para 100, levando para 100. A moto tinha que ter o documento, o dono da moto tinha que ter o documento no seu nome, 2 anos de habilitação, pegava a placa vermelha, então ia ser mototáxi. Aí depois relaxou e hoje Todo mundo entrou. todo mundo é mototáxi. Verdade. Bem, nessa parte política aí, tem a imagem de número 7. Vamos lá para mim aí. O nosso ouvinte já vai acompanhar, vou lhe mostrar aqui essa imagem que vai chegar agora. Essa imagem aqui, Carmo Lourinho, Jardim Barbalho, Inácio Leão, essa imagem aqui. Eu lembro bem. Eu queria que você colocasse, ver se você consegue acessar a página aí. Essa imagem, nós fomos a Belém, na RBA, no escritório do Dr. Jade lá, conversar com ele. Na época, nós estávamos com o PMDB aqui e ele passou o PMDB para uma outra pessoa. E eu me chateei muito com aquilo, nós fomos até Belém. Me lembro que o meu saudoso amigo Dorival Galvão foi comigo. E eu me lembro que naquele dia eu me descontrolei lá, dei um murro em cima da mesa lá do Dr. Jade e disse para ele: doutor, o senhor passa o PMDB conforme as suas conveniências, mas quem segura lá as pontas somos nós, porque com o senhor é difícil o camarada falar. A gente fala com o senhor aqui quando a gente precisa, com a nossa dificuldade, mas o senhor nos atende, mas tem muita gente que quer falar com o senhor, que quer ver o senhor, que quer questionar alguma coisa e não consegue falar com o senhor. E nós somos o para-choque lá. Aí quando chega na hora do senhor passar a direção do partido para alguém, o senhor simplesmente passa e nem pergunta para a gente, nem consulta a gente. E eu, naquele dia, perdi as estribeiras com ele, achei que nunca mais ele ia ligar para mim, mas, graças a Deus, até hoje a gente conserva essa amizade. E eu sempre digo uma coisa. Me lembro que um dia um agente federal falou para mim assim: se o Dr. Jade fosse ter um amigo como ele, tu é amigo dele e já tinha resolvido muita coisa da tua vida. Ele disse: parceiro, Doutor Jade tem uma coisa que eu sou muito agradecido a ele. Doutor Jade, se estivesse numa reunião, num comício com 1 milhão de pessoas, ele me visse lá no meio, ele acenava para mim: Lourinho, leva um abraço para Igarapé-Miri. Então essa é a coisa muito, né? que me agrada muito. O Helder Barbalho, hoje governador, me chamava de meu irmão mais velho, né? Hoje eu não sei, ele é governador, mas às vezes que ele veio aqui como governador, pelo menos pegou na minha mão, entendeu? É muito bom te ver, mas então me reconheceu pelo menos, né? Bom, interessante, legal. Antes de a gente passar aí para a próxima foto aqui, que é a foto de número 6, lembrando você que o nosso trabalho tem apoio de Carlinhos Materiais de Construção, que fica localizado lá no bairro da Matinha, a Moisés Levi com a Rui Barroso. E também a Vanessa Variedade, onde você compra bolos confeitados, bolo comum, aquele bolo do dia a dia, aqui na rua Presidente Kennedy, esquina com a rua Ângelo Lobato. Ricardo, tem aqui um amigo seu aqui, Geardi dos Santos, acho que era do Moju. Vinícius dos Santos, Moju, ele tá falando Vinícius, aqui. dos Santos, tá vendo lá? Rádio Progresso FM de Moju, direção Carmo Lourinho. A gente vai falar da rádio. Quando a gente falar na rádio, a gente entra com esse detalhinho aqui, tá bom? Que é muito importante. O Evandro Mota, aqui da Matinha, também acompanhando. Um abraço ao Carmo Lourinho. Um
baluarte da comunicação miriense, verdade. É porque é meu amigo, por isso que tá falando isso. Ah, mas vale a pena. Bem, a foto de número 5, vamos lá essa foto do número 5 para eu ver Você vê que aqui. tu arrumou de foto aqui. Número 5, que foto é essa aí? Ah, tu sabe. Tu vai colocar e tu vai olhar, vai te lembrar dela aqui. Tudo que eu vou lhe fazer. Porque o nosso trabalho aqui, cara, o nosso trabalho aqui, Carlos, é justamente deixar para futuras gerações um pouco do nosso legado, né? Como você foi uma pessoa influente dentro do município de Garapé-Miri e jamais poderia deixar você partir para o andar de cima. Tá? É. E Olha, tem- não duvida que eu ainda posso carregar teu caixão ainda, rapaz. Vamos lá. Essa foto aí, Carlos. Já viu lá essa foto? lá? Já. Quem é essa galera aí? Esse aí é o pastor Taki Moura, eu acho. Ele é pastor e na época ele era deputado federal. Não sei se ainda é deputado federal. Aí ele veio aqui em Garapé-Miri, tempo que o pastor, esse pastor que aparece é o pastor da Assembleia de Deus aqui. Minha memória hoje, está me enganando, está me traindo muito. E nós fizemos um evento do Centro Cultural. E ele veio aqui trazer a mensagem. Pois é, vamos lá. Agora, depois dessa foto aí, a gente falando da política, vamos entrar um pouco. Não, mostra a foto, vamos mostrar trabalhar a foto, depois eu entro nesse detalhe aqui. Mostra a próxima foto aí, que eu não, já tá, já não. Só libera essas 4 que já passamos, que foi a 8, 7, 8, 6 e 5. Para você que está acompanhando, conversando com o meu técnico aqui, o Peixinho. Gente boa, parceiro, ele e o Anderson do Massara também. Pode ser, vai na sequência. Aí depois a gente vai ver aqui qual é, a gente já vai comentar em cima dela aqui, tá bom? Vamos ver qual é a próxima foto aí, Carmo. Rádio Progresso. Rádio Progresso. Carmo, Rádio Progresso pintou essa ideia de Rádio Progresso como e por quê, cara? Rádio Progresso começou. No início era Rádio Sintonia, a onda que virou mania. E foi a primeira rádio que eu tive aqui em Garapé-Miri. Na verdade, eu comecei a minha rádio com um microfone sem fio. Eu colocava na frente de uma caixa, a caixa tocando ali, o som tocando, botava o microfone ali em frente, sintonizava no rádio e ia até... Eu morava nos altos da Ferraz de Leão do Norte, eu ia até no Trapiche Municipal pegando sinal. Depois surgiu a possibilidade de eu comprar um transmissor. Aí eu comprei um transmissor caseiro. Meu amigo Ribeiro, o português, meu parceirão, mando um abraço para ele. O português comprou o transmissor para mim. Lembro que eu fui lá, cheguei lá e estava lá nos altos, a garra dele, jogou o dinheiro, embolou, jogou o dinheiro para mim. E eu paguei o transmissor, foi o meu primeiro transmissor, que o sinal dele cobriu toda a sede do município de Garapé-Miri. Eu rodava no carro de um lado para outro, tava para rasgar minha boca de alegria, né? Ouvindo o sinal da rádio nítido em todos os cantos de Garapé-Miri. E aí, quando a sintonia, me levei o cacete com a sintonia, aí surgiu o nome Rádio Progresso. E esse Rádio Progresso pegou de tal forma no Brasil todo, que até hoje a Rádio Progresso ela é conhecida quase em todo o Brasil. E com a Rádio Progresso eu dividi cabine com locutores esportivos de todo o Mercosul. Todos os países que fazem o Mercosul, acho que eu dividi cabine. E entre eles, eu me lembro, eu estava transmitindo Boca, Paysandu e Boca, naquele jogo que o Paysandu ganhou o Boca Juniors de 1-0 lá, o gol do Yarley, e perdeu de 4-2 em Belém, no Mangueirão. Eu dividi a cabine com uma rádio de lá da Argentina, que era uma rádio exclusivamente do Boca Juniors. Aí tinha um narrador, ele era um guarda-roupão. A gente estava, naquele tempo, as cabines eram maior, agora dividiram todas lá no Mangueirão.
E todas as vezes que o Boca fazia um gol, ele não narrava direto, assim como a gente narra, né? Ele só dava um alô ali, como se fosse televisão, dava uma descansada. E quando o Boca fazia um gol, ele gritava o gol e dava uns murros em cima do balcão. Que aí meu equipamento pulava tudinho e eu tinha que ficar segurando ali. E naquele dia o Paysandu levou 4 do Boca, parceiro. Foi um sacrifício para mim. Pois é, né, rapaz? Tinha alguém Rádio Colônia, é o nome da rádio deles. lá do Rádio Colón. Tinha alguém contigo na cabine, né, cara? Tinha, a Tiquinho da mamãe foi nesse que dizem que, o pessoal aí que nos acompanhava, que dizia que eu perguntava, Tico, tá me ouvindo? Disse, não, cara, tô te escutando, né? Aí diziam que uma vez eu tava fazendo um comentário e tu chamando lá de baixo, e aí eu não te dava passagem, aí quando eu te dei passagem, tu me mandou lá, não sei pra onde. Tem muita história. Mas vamos lá, essa não é história minha, a história é tua agora. Bem, Rádio Progresso, Carmo, eu lembro que eu já estava andando pelas comunicações, já estava na Voz do Dia, mas eu fui buscar esse transmissor contigo em Abaetetuba. Era um transmissor a válvula que a gente colocou. Foi eu, tu e o Titã. Titã, um abraço para ti. Fomos no carro do Titã, meu amigo, que era técnico. E a gente foi lá em Abaeté buscar esse transmissor. Esse transmissor, acho que foi o segundo, eu acho, foi esse que do Ribeiro. Eu me lembro ontem eu estava com o doutor Ítalo Mácula lá no sítio dele, na fazenda dele, e ele estava ajeitando uma televisão, colocando uma antena lá, e ele estava dizendo que essa televisão que estava colocando lá era uma televisão a válvula. Aí eu me lembrei disso, eu tive um transmissor a válvula, e eu tinha que esperar as válvulas aquecer, que ficava só uma brasa para poder sair o sinal. E era potente, era muito bom. Eu lembro dessa parte. E aí, dessa parte aí, eu fui para a Voz do Dia, e depois você me convidou, e é uma história muito legal. Mas isso não é a minha história, é a sua, cara. Para falar em Rádio Progresso, calma, aqui, olha, o Geliard, né, Pinochet, é isso, dos Santos, ele fala aqui, Rádio Progresso FM de Moju, direção Carmo Lourinho, programa de aparelhagem Aquisson de Moju. Lembra disso aí, cara? Lembro sim, nós tínhamos uma rádio. Oi. Um sinal aqui já. Beleza. Ok. Mesa funcionando, tudo funcionando. Então vamos lá continuar aqui do nosso. A internet voltou. A gente teve um pequeno problema de queda de energia aqui no nosso estúdio. Ou melhor, acho que nem foi só no nosso estúdio, acho que foi no Mirim inteiro. Mas estamos de volta. Vamos continuar. Sim, eu falei aqui, Carmo, sobre o programa de rádio na cidade de Moju com a Rádio Progresso. A Rádio Progresso teve um período no Moju, Carmo? Eu tinha uma Rádio Progresso no Moju também. Mas era paralela daqui? Era. Tinha uma transmissão independente lá, né? O Nilson Bastos trabalhou comigo, o Tadeu Miranda também trabalhou comigo. Trabalhou uma turma lá e tinha esse programa de aparelhagem lá mesmo. O pai do Tadeu Miranda fazia um programa do passado lá comigo, muito, muito bom. E, enfim, boa lembrança aí desse amigo aí que está se lembrando dessa época que nós tivemos lá no Moju, né? A importância da internet, a importância dos trabalhos, né, da Pois nossa comunidade, as pessoas aparecem aí, a gente nem imagina aí de onde vem. Eu tenho 2 ouvintes que me ouvem diariamente, todos os dias, um nos Estados Unidos e um na Bélgica. Todos os dias, eles colam direto. Né? Porque, não sei quem é, ainda não consegui detectar quem é. Vamos lá, coloca mais uma imagem lá pra gente, já tá tudo certo lá? Quando tiver tudo certo, enquanto isso, tem mais uns detalhes aqui, deixa eu só ir buscar mais um detalhe aqui, pra gente conversar um tema, comunicação, Voz do Povo, antes dessa imagem lá, Voz do Povo, Gel, idiota falando meu nome, um abraço, professor Gel, boa recuperação pro senhor. Voz do Povo, como é que foi o trabalho da Voz do Povo? Voz do Povo foi meu caminho, foi a abertura do meu caminho de comunicação aqui em Garapé-Miri. Eu cheguei aqui em Garapé-Miri, eu tinha um terreno aqui do outro lado, mais ou menos 500 metros à beira do rio para lá, bem em frente ali onde fazer aquela curva, o Igarapé Paciência. Eu tinha um terreno ali e eu ia lá
todos os dias, mexia lá com as minhas plantações, com o peixe que eu tinha lá, e levaram tudo meu tambaqui lá, tinha 8.000 elementos de tambaqui, levaram tudo lá. Então, eu tinha vindo com a minha família para cá, que o negócio estava feio em Belém, a confecção estava muito difícil de trabalhar. Foi quando houve aquela mudança de moeda, né? O Brasil já mudou acho que mais de 26 vezes de moeda, e foi quando houve aquela mudança do cruzeiro para o real. Nessa mudança do cruzado para um real, o meu capital foi embora. Eu tinha acho que 179 mil reais em confecções, e confecções, por exemplo, camisa que custava para mim na fábrica R$8,80, R$8,90 na época, essa camisa caiu para R$5. E aí meu estoque, eu me arrebentei, né? E quebrei, porque não tinha como concorrer, eu estava com um estoque muito alto. Enfim, aí eu vim para cá, para Guarapé-Miri, inventei de comprar um horário de 30 minutos na Voz do Povo. E comecei um programa que eu tinha trabalhado com Adamor Filho, fazendo o comando geral em Belém, né, na Liberal. A gente acompanhava ele, era motorista, mas a gente acompanhava ele e puxava cabo para um lado e para outro. Era o macumbeiro fracassado, era uma turma lá. Eu encontrei o macumbeiro lá em Santarém, lá no Alter do Chão. E ele trabalhando na Rádio Tropical, lá, a AM na época, né? E então aí eu inventei o comando geral aqui. E desse comando geral eu consegui tirar o meu sustento. Eu tinha 30 minutos de programa e me lembro que naquela época eu tinha tanto comercial que ficava na fila esperando uma vaga, porque não dava para me trabalhar com mais. Eu cheguei a ter 18 comerciais em 30 minutos. Então não tinha espaço mais. E aí o povo ficava esperando uma vaga para entrar, porque o programa tinha muita audiência. Me lembro que naquela época, quando ia começar o programa, pessoas idosas andavam com um murchinho na mão, procurando um poste onde tinha uma caixa de som para colocar o murcho lá junto do poste para me escutar. Então, era um programa que eu mexia com todo mundo, enfim, foi um programa 100% policial, mas um programa que eu consegui uma audiência e foi daí que eu fui conhecido. Foi através desse programa que eu fui candidato a vice, né, da chapa com o Roberto Pina, e daí, então eu fui conhecido. Eu fui o primeiro a inventar, através da Rádio Cipó, que é o nome da Rádio de Poste, né, a inventar programa de notícia em publicidade. E isso deu muito certo. O Sancler tinha o maior prazer de me ajudar a fazer a sonoplastia para mim. Quero mandar um abraço para ele, que é até hoje meu grande amigo, né? O Pim, que hoje está passando dificuldade lá com essa enfermidade que ele pegou, está em Fortaleza. Mas o Sancler era um parceirão. Então, de lá eu consegui mais 10 minutos, porque 30 minutos não dava para me fazer tudo que eu tinha para fazer. E aí começou a minha história. Beleza. Aí comecei a comunicação em Guarapé-Miri. Daí para ir, não vou parar agora. Já tô no barco, vou seguir esse barco com rádio agora. Eu tivesse transmitir jogo. Eu puxava um cabo daí da Voz do Povo, que era lá na casa do finado do saudoso Medico, até no estádio. E a cabo. Cheguei a fazer essa linha 2 vezes também. Essa aí já foi. Dilsa Pantoja e Carmo Lourinho, essa foto já foi. Passa outra lá, vamos ver o que vai dar. A Dilsa, inclusive, hoje é parceira, estou aí num projeto com ela aí. Ela tá para vir aqui também contar um pouco da história dela, que não é pouca, né? Tem muita história para contar. Com certeza. Vou ter que pegar aqui um bom espaço de tempo. Eles têm muito. O podcast é esse que a gente não tem limite de. Quem quiser só assistir 1 minuto, assistiu todo, é a mesma coisa. Mas interessante, tu ia em busca de. Eu te falei que tu ia estourar hoje na audiência. Olha a quantidade. Não te preocupa. Isso é depois. Outra imagem lá, qual foi a imagem? Já chegou lá? Tá aqui do clube, acho que isso aqui é o Atlético Paranaense. Onde foi esse jogo aí? Esse jogo foi no Mangueirão. Remo e Atlético Paranaense. Esse jogo foi no Mangueirão. Não, acho que não foi o Remo, não. Era Paysandu esse jogo aqui. Paysandu e Atlético Paranaense. E naquela época, porque eu comecei como repórter de pista, né?
que é o ponta de gol chamado. Eu me tornei narrador por conta do meu amigo J. Santiago, que a gente estava pronto para transmitir um jogo aqui no Estádio Municipal. Naquela época a gente inventava coisa aqui e nós transmitíamos com 3 microfones sem fio. E a gente conseguia dar retorno um para outro com aqueles microfones sem fio. E botava uma haste daquelas antenas espinha de peixe na ponta de uma pernamanca, levantava, segurava ela no alambrado do campo lá e jogava um raio ali de 700 metros com um sinal vivo. E ali a gente transmitia os jogos. Aí era um sábado, tá tudo pronto, a bola no centro do gramado, o árbitro lá para dar o início da partida e a gente com a escalação pronta e o Santiago nada de chegar. E quando eu olho para aquele portão que dá o acesso para o gramado, o Santiago está lá numa manguda de braço cruzado e eu gritei para ele: "Ei, Santiago, a bola vai rolar, rapaz!" Ele disse: "Hoje é sábado, eu sou adventista, não trabalho no sábado." Eu digo: "Aqui vai ser eu." Aí comecei, lá vai, lá vem, lá vai, lá vem, camisa preta passa para camisa branca e assim foi. Eu tô nessa luta até hoje. Tava eu e o meu amigo saudoso Jorginho, J. Coelho. Nosso amigo, não teve tempo de trazer ele aqui. Mas fica aí. Não tem muita coisa ainda pra rolar. Próxima foto aí, mano. Já tem acho que mais 5 fotos aí. Perdi a sequência aqui. Nem que tu arrumou essa foto toda. Rapaz, o nosso trabalho de pesquisa. É isso. Esse aqui é o Silvio Luiz, é goleiro do São Caetano. São Caetano do ABC Paulista, estava na primeira divisão na época. O Paysandu também estava na primeira divisão. Esse jogo foi na Curuzu e o Paysandu perdeu esse jogo por 1-0 dentro do terreno dele, lá dentro do domínio dele. Perdeu de 1-0 e o Silvio Luiz era um goleiro do São Caetano. Ele é muito alto, ele tem 1,94 m de altura, tinha, né? Não sei se é vivo ainda hoje, mas esse era o goleiro do São Caetano, era o Silvio Luiz, goleiro São Caetano. Põe outra foto lá. Vamos terminar as fotos aí pra gente só encerrar aqui. Daqui a pouco tem um jogo da seleção brasileira. A gente estava aí assistindo esse jogo. Tendo um jogo agora às 5 horas da tarde também, né? Tem um jogo já pela eliminatória. Vamos lá. Qual foi a próxima aí? Essa aqui, rapaz. Vamos lá. Essa aqui essa aqui é mesmo do Jade Barbalho. Não, essa aqui é eu e tu, né, não? Ah, é? Essa aqui é eu e tu. Essa é recente agora. Ah, é recente, tá. Antigo Quaresma e Carlos Lourinho. É. Fala um pouco dessa dupla aí. Essa aqui já foi a gente fazendo aquele programa que... O Papo de Bola, né? Já era o Papo de Bola. Essa aqui é bem recente. Bem recente essa foto aqui. E aí, o Antigo Quaresma lá, no Carlos Lourinho. A gente tem muitas histórias, né? A gente fizemos muitos jogos juntos, né? E eu me lembro de uma quando o Coronel Nunes veio aqui em Garapeberi, que tu tivesse a maior dificuldade de atravessar o campo, parece que a tua perna tá igual uma perna de alicates, né? E aí, naquele tempo do cabo, e aí eu mandava que tu andasse mais ligeiro para pegar o Coronel Nunes, né? Pra gente fazer uma entrevista com ele. E tu ia naquela manha, né? Tipo caranguejo. Aí o Coronel atravessou o campo e terminou o cabo. Aí tu disseste: "Carlos, terminou o cabo." A gente chama o homem, rapaz. Que tem muita história. Olha, para mim foi muito prazeroso, até porque foi um aprendizado também, sabe? Eu recém também na comunicação, sempre gostei de rádio. Para quem me conhece, eu vou até colocar um pouco da minha trajetória. Eu ultimamente, agora pelo ano passado, eu encontrei com o Edson Matoso, meu amigo, um abraço para ele. E a gente estava conversando um pouco de comunicação, né? E eu falei para ele que durante as manhãs que ele trabalhava na Rádio Liberal, das 9 ao meio-dia. Conheci o Matoso lá na Liberal, trabalhando na Liberal. Eu ia para lá ficar assistindo o programa do Edson Matoso a manhã inteira. Eu acho que era de 9 a meio-dia. De 9 a meio-dia. Quando eu saía de lá, quando eu não ia para lá, eu ia para a Rádio Marajoara, que ficava ali na Cis de Vasconcelos, lá da Praça da República.
eu cheguei a acompanhar o Everaldo Lobato, e grande, eu acompanhei uma época o Vladimir Costa, na antiga... Metropolitano? Não. E Na Raulana. Não, esqueci o nome da rádio agora. Então, eu sempre acompanhei vários... Comecei a gostar de rádio. Tanto é que eu gostei de rádio que eu passei a ser técnico de eletrônica para consertar rádio. Minha paixão era rádio AM. Até hoje, sabe? Eu fiz assim, com rádio AM. E de lá eu vim para Garapé-Miri, comecei a trabalhar com rádio, consertar eletrônica. E depois eu comecei a trabalhar em rádio, acho que foi até contigo. Aí depois foi para Voz do Dia. Pai, comecei Mas contigo. viu uma conversa, uma época que tu soldava o negócio das peças lá com vela quente. É verdade. Aí da Voz do Dia que tu me convidou, que você deu um para acertar com a direção da Voz do Dia, porque eu já trabalhava na Renascer, lá nos fundos, Isso. E na Progresso. E na Voz do Dia. E você me convidou para ir para a Rádio Progresso, com o intuito de trabalhar nos campeonatos paraenses, Campeonato Brasileiro, da Série B, na época o Paysandu estava na Série B. Série A. Era Série A, né? Era Série A. E com isso foi 2000 em diante. 2000, 2001, 2002. A última carteirinha que eu tenho aí da CLEP, se eu não estou enganado, é 2005. As últimas que eu peguei, que eu achei por aí. E daí para mim foi muito legal a gente trabalhar junto, porque eu aprendi. E vários momentos, eu sempre conto uma tua. A gente foi para Belém na tua Kombi, né? Aí não tinha a primeira nem a segunda, era só a terceira, né? Tinha que fazer, era o disco de embreagem estava ruim, eu tinha que dar embalagem para subir a ponte, senão não subia. Acaba de pular para empurrar para ver se chegava até no limite da ponte. Teve muitas passagens, mas isso vai ser para um outro momento. Carmo, essa tua trajetória política que você passou, o que você avalia, Carmo, de o povo Garapé-Miri não acreditar nos nossos? Tico, acho assim que hoje muita gente cobra muito do político, mas o político quando vai para lá, ele toma as decisões sem consultar o seu eleitorado, conforme as suas conveniências, enfim. Mas em partes, e uma parte assim muito grande, uma participação muito grande, acho que o eleitor tem muito a ver com isso. Porque hoje se criou um adágio popular aí que é fato, dizer assim, se você não tem dinheiro, não te mete em política. Né? E isso é um fato. Não tem dinheiro, não se mete em política, porque hoje você não consegue bancar uma campanha com pouco dinheiro, dizendo assim, eu vou fazer uma campanha só na amizade. Eu digo assim, pelo conhecimento que eu tenho em Garapé-Miri, eu merecia, acho que pelo que eu já fiz em Garapé-Miri, eu merecia ser bem votado em Garapé-Miri. Mas se você não tiver dinheiro hoje, você não vai a lugar nenhum na vida pública. Recentemente aconteceu com o Matoso. Eu acreditava piamente que o Matoso ia chegar. E o Matoso já foi deputado, né? O Matoso já foi deputado e um camarada que teve uma passagem pela vida pública, nunca se corrompeu com nada. Né? Verdade. Eu me lembro do Matoso, conheci ele numa Brasília que ele tinha, ele foi para a Assembleia, andando naquela Brasília dele, tranquilamente, muitas vezes andando de ônibus, e não se corrompeu com o sistema. E eu achava que o Matoso ia se eleger pelo conhecimento que ele tinha. E, na verdade, quando chegou no fim, foi uma decepção. Eu fiquei muito decepcionado com a votação que o Edson Matoso teve, né? Porque eu votei nele, sabe disso, votei nele, mas eu fiquei decepcionado com a votação. Então, conhecimento hoje não significa voto, né? Se você não tiver recurso hoje, não adianta você entrar na vida pública, que você não vai a lugar nenhum. Então, hoje eu tive algumas decepções com a vida pública, né? Acho que a vida pública foi feita para um papel e hoje está totalmente invertido. E eu digo mais uma coisa, Tico. Eu sempre disse uma coisa. Hoje, o sistema do Brasil é presidencialista.
Mas quem manda hoje no Brasil não é o presidente. Hoje quem manda no Brasil é o Senado Federal, é a Câmara Federal e hoje o Supremo Tribunal Federal que está mandando no Brasil. Então, o nosso sistema é presidencialista, então a decisão fica na mão do presidente. Mas não é isso que nós estamos vendo hoje acontecer no Brasil. E outra coisa, eu sou contra, muita coisa até mudou agora, mas, por exemplo, tu ia para uma eleição, teu partido era um partido nanico, aí tu tinha 2.000 votos, mas não conseguia fazer o coeficiente, tu não te elegia, porque o partido não fez o coeficiente. Aí um lá com 300 e poucos votos, como aconteceu aqui, de vereadores entrarem com menos de 400 votos, e outros que teve perto de 1.000 votos e não entrou, por conta do coeficiente do partido. Então, para mim, Garapé-Miri é 15 vereadores. Então, quem seriam os 15 vereadores? Os primeiros 15 mais votados. Quem seria o seu suplente? Segundo, 15 mais votados, e aí ia descendo a suplência. 41 deputados estadual do Pará. Quem seriam os 41? Os primeiros mais votados. Quem seria o vice-presidente do Brasil? O segundo mais votado. É do partido, não. Então, para mim, o presidente ia sem vice. O vice seria o segundo mais votado. Porque aí prevaleceria a democracia. Porque todo mundo ia participar. Porque vamos para Palanque, todo mundo fala que quer o melhor para o município, mas perde e fica naquela guerra de cabo, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, para mim, seria quem é o vice-governador ou vice-governadora? É o segundo mais votado. O vice-prefeito é o segundo mais votado. E aí, então, unia todo mundo e ia trabalhar em prol do município. Então, eu penso assim e eu queria que fosse assim. Mas o sistema é outro, né? O sistema é outro. Mas você tem pretensão ainda de vir candidato? Alguma coisa? Não. Não tenho mais pique, não tenho mais. Meu filho, eu tenho um filho que é sonhador, chamo para ele de José do Egito, que é o Toninho, está sonhando hoje com a banda dele, graças a Deus está tocando bem. Falando nisso, você nem apresentou, né? O Toninho, o Fabrício. Está indo para a sua esposa, Dona Rosa Maria, que manda um abraço para ela. Um próximo. Já estão gravando, já está gravado o CD, vão gravar o segundo DVD deles, tá, graças a Deus está tocando, né? Tem a minha filha Sami Lourim, que também tem a banda dela secular. E a minha esposa hoje, a Rosa Maria, está ensaiando. Ela faz vocal num coral, né? Ela faz o soprano, né? Que é aquela voz bem fininha. Bem fininho, um agudo, bem afinado. Ela faz soprando no coral lá. Então eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma menina. Eu tenho 4 hoje, porque o Egli, que é filho da Sami, é meu filho. Tenho ele como meu filho caçula, que é o Carmo Egli, que é meu filho neto, mas tenho ele como meu filho. Então tenho hoje 4 filhos. Benedito Lobato, dupla de sucesso. Roberto Rodrigues, a Tico lembra, vai dormir, vamos dormir. Esse vamos dormir, estava numa jornada esportiva em Belém, aí ficou o Roberto e o menino que era da Matinha, que trabalhava na rádio, eram os dois lá na Rádio Natureza, nessa época, eu acho, Rádio Progresso. A Rádio Natureza a gente estava fazendo. Aí a gente passou do meia-noite. Terminou um jogo lá e eu lembro disso. Aí ele tava fazendo comentário, o último comentário era meu. Aí eu esqueci o nome dele. Ele falou, Tico, bora dormir. Roberto não esquece disso, tá? Roberto Rodrigues, um abraço pra ti, meu. Ele sempre acompanha nosso trabalho aqui. Abração pra ele também. Tem mais aqui. Tá, vamos lá. Pra gente encerrar, a gente já estamos aqui com o Carmo Lourinho. Já é rápido que passa. Isso eu vou assistir depois, não te preocupa. Não saiu nem o café, rapaz. Não precisa nem o café hoje. Rapaz, eu tava sozinha, minha filha tava para Belém para levar meu neto para uma consulta, já chegou, graças a Deus, tudo certo. Não, foi na Rádio Progresso, ele já tá contando aqui. Foi na Rádio Progresso. Lá em cima da casa. Eu vou contar uma história do Carmo rapidinho para não fugir. Uma vez o Carmo tinha a Rádio Progresso, a gente estava ali onde é uma loja, ao lado da Magalu ali. Eu morava numa lá em cima, né? Casa do Mimi embaixo. Isso, casa do Mimi embaixo. Aí tinha um programa domingo de manhã lá, ao sábado, não sei. E o Carmo tinha uma entrevista com o doutor Mário Leão. Só que o Carmo estava ajeitando uma antena nesse dia. Se fizesse de propósito.
Mano, sei lá o que foi que esse carro fez, moleque. Ele amarrava a antena do lado, ela virava pro... Puxava pro lado, o cano virava pro outro. E o Mário levou agoniado pra vir embora e o carro segura o homem. Como que ia segurar o Mário, o saudoso Mário, prefeito de Garapé-Miri na época, e o carro querendo entrevistar ele pra pegar o cachê, né? E nada disse, e essa antena, moleque, moral da história, quando o carro colocou, amarrou, a antena só virou, blu pra cima da casa, quebrou tudo, mano. Não teve entrevista, não teve nada, mano. Esse carro. Outra vez a gente estava aqui, o carro morava já aqui na Alves Teixeira, e o carro tinha fazer um jogo no municipal, seleção de Garapé-Miri, não sei quem. E o carro subiu numa mangueira pra colocar. Eu ia falar sobre essa, é que eu subi na mangueira e não dei conta de descer. Até foi muito engraçado esse carro lá em cima da mangueira. Tico, sabe o que eu acho assim, engraçado? Que muita gente não sabe da nossa história. Não sabe. Hoje, se tem esse canal de rádio aqui, Rádio Natureza, tem outro canal que seria lá aqui na Estrada da Vila e outro liberado para Vila Maior. E outro aqui para o Campo de Pouso, que não sei porque, o pastor Mourinho até aqui, não sei porque não colocou no ar. Mas quem puxou essa história de rádio para Garapé-Miri fui eu. Verdade. A um preço muito alto. Eu me lembro que eu queria ir para Brasília e o doutor Ítalo Mácula me deu as 2 passagens para mim ir para Brasília. Mas eu não tinha dinheiro para comer, para beber, para nada. Aí eu não tinha paletó, não levei paletó e eu não podia entrar lá sem paletó. Aí o Deusdete Pantoja me emprestou um paletó que dava bem aqui no meu braço. E com esse paletó eu passei a semana inteira andando com ele. E a primeira vez que eu fui, na segunda o Deusdete me hospedou na casa dele. Mas na primeira vez não tinha onde ficar. Ele já era deputado, na primeira vez ainda não era. Eu dormi na rampa do Planalto. E aí a Gari lá, a pessoa estava limpando lá e chegou lá e catucou em mim para me levantar de lá, que eu não podia dormir lá. E eu não tinha para onde ir. Lutando com essa questão de rádio. Então fui eu que provoquei a abertura do canal para cá. Aí quando saiu a licitação desse canal, a concorrência do canal para a rádio comunitária aqui para Garapé-Miri, saiu em seguida um canal da classe C, canal 204, classe C. E aí eu larguei a rádio comunitária e corri atrás da rádio comercial. E nós concorremos, me lembro que naquela época eu concorri com 12 empresas e eu ganhei a concorrência. Foi o último que fiquei sozinho. Então se eu fiquei só, automaticamente eu tinha ganho a concorrência. Fui na Anatel, com o presidente da Anatel, ele virou a tela do computador aí para mim, você pode te considerar um radiofuso, mas vai para Brasília, que por aqui eu não resolvo. E eu tinha pedido para um advogado que tinha feito estágio na Anatel fazer um documento para mim e faltou um item lá que tinha que ir na Anatel. E no dia que ele marcou para mim ir lá, eu não fui, e no dia que eu fui, ele não deu para ele ir. Aí eu chego lá com o presidente da Anatel, ele puxa lá, não achou mais nada. E aí, na época, um deputado federal conseguiu suspender o canal. E eu perdi, né? Não tinha influência nenhuma, perdi o canal. Então, se hoje tem essa rádio, esses canais abertos aqui, foi uma luta muito árdua minha. Me lembro que um cara me enganou, que eu tive que fazer uma inscrição, não pagava nada na inscrição, mas ele disse que pagava e eu paguei para ele, e um valor alto naquela época, e na verdade ele me passou a perna. Né? Rádio em Garapé-Miri, a gente passou por todas as rádios, né, Carmel? Rádio Natureza tá no ar hoje. Eu corri umas 2 vezes com o transmissor da Anatel. Olha, a Anatel vem aí de embrulho. Aí eu, graças a Deus, nenhum momento eu fui pego em flagrante com a rádio no ar, né? Eu corria antes de chegar. Pegaram o Joales, pegaram o J. Chave, pegaram tu, né? Muitas vezes. Eu não fui nenhuma paguei vez. um preço muito alto. Eu não fui nenhuma vez, né? Graças a Deus. Uma vez foram na Rádio Açaí, que eu tinha a Rádio Açaí. Hoje eu já tenho a Rádio Açaí está no ar, que é na plataforma aí, Rádio Açaí. Eu tinha lá lá na Beira-Mar. Isso. Eu tinha um transmissor. Esse transmissor deu um raio que matou uma pessoa dentro de um barquinho que ia passando no rio.
Me lembro. Desse mesmo raio atingiu o transmissor, que até hoje esse transmissor ainda não foi ajeitado. Aí com isso eu parei. Aí passou só esse longo período. Hoje nós temos a rádio, hoje eu estou com o Policast aqui para levar todas essas informações para você. Mas nós passamos, Rádio Progresso, Rádio Natureza, todo o processo da Rádio Natureza. Eu lembro bem que o padre Zenildo fez um trabalho com a gente, tava ali o Tu Santiago. Até hoje o padre Zenildo, onde ele me encontra, é a tiquinha da mamãe. Não sei nem por que esse é a tiquinha da mamãe, mas pegou. Gente finíssima. Hoje ele está na Vila de Maiuatá. Sempre eu falo com ele. Então a gente teve esse trabalho de rádio muito importante dentro do município de Garapé-Miri. Não é valorizado. Teve uma pergunta para mim. O meu amigo Batata, lá da Matinha, que trabalha com confecções e tal, ele fez uma pergunta para mim, levando em consideração o porquê que, mais ou menos assim, que os comunicadores não têm credibilidade com o comércio. Eu falei, não é bem isso, eu acho que é o contrário. O comércio nosso, ele não é um comércio forte para sustentar empresas de comunicações. Tem aqueles que dá ajuda, mas não tem aquele comercial padrão, tá? De pegar são poucos comércios, né, cara? Eu acho que quase nenhum, né? Faz um comercial assim, de um porte, médio porte, eu nem digo grande, médio porte. A gente tem essa dificuldade também. Eu tenho vários comerciais do comércio local, né? Eu tenho comercial aí que desde quando eu comecei com comunicação até hoje eles continuam comigo, né? Fernanda Confecções. Tenho vários amigos aí que continuam comigo até hoje. Nunca saíram. Mas hoje a minha despesa é muito alta, porque eu tenho que manter um CNPJ funcionando, então tem uma despesa muito alta. E se eu não tivesse uma fatia do governo, do Estado, eu não acho que não teria mais condições de me manter. O meu maior filé é o esporte, né, que a gente faz. E hoje o nosso portal que está também me ajudando muito. Sim, fala um né? pouco aí do sistema Miriense de comunicação, né? Como é? Sistema Mirense de Comunicação Limitada hoje. Porque, na verdade, era o Sistema Mirense de Comunicação Limitada, que era a empresa que foi fundada em 2002, que foi para concorrer a esse canal de rádio. E aí chegou uma época que eu fui obrigado a emitir nota fiscal eletrônica e o município de Garapé-Miri não estava no sistema eletrônico, que hoje está. E aí, então, eu tive que fechar o sistema mirense e abrir com um nome paralelo. Aí o contador, na época, que foi o Maelson, ele criou esse nome. Eu achei aqui um nome bem similar, bem próximo. Aí criamos Sistema Mirense de Rádio e TV Aberta, RTVM. Então aí ficou com esse que eu estou, acho que uns 3 ou 4 anos com ele no ar, 3 anos. Você está com canal de rádio, TV? E a TV... AM, FM, como é? AM e FM. AM, FM. Muito legal. Qual é o alcance aí dessa rádio AM? A rádio AM, ela entra em 25 municípios. Legal, né? 25 E essa transfusão, é isso que eu posso falar, né? É adaptação. Adaptação de rádio AM para FM, ainda tá valendo ou faz quem quiser? Tá valendo. Tem prazo ainda? Tem, até 2024 seria para tirar todas as rádios AM do ar, né? Porque, na verdade, acho que as rádios AM, todos os canais das rádios AM já foram vendidas, porque acho que a melhor voz para telefonia móvel é o sinal da rádio AM. Então, eles vão usar isso, como estão usando o sinal da TV analógica, então eles vão usar para telefonia móvel. Então, a briga é porque se a Anatel vai pegar o canal de AM e vender, por que não só fazer adaptação sem cobrança? Mas tem que pagar a adaptação, tem que pagar a outorga do canal de FM. Então, esse canal para cá seria pago só de uma vez. E ainda está no nome do dono, que é lá de TV Bom Sucesso, de Brasília, de Goiânia, na verdade. Ele pediu parcelamento agora. Ele solicitou parcelamento para ver se parcela, porque tinha que pagar só de uma vez. E é um valor alto, né? É um valor alto. Eu pensei que fosse só feito a transmissão. Não, tem que pagar o canal.
Olha aí quem tá mandando o valor. Ítalo Mácula. Doutor Rapaz. Ítalo Mácula, amigo é Tico e Carro Lourinho. Um abraço. Rapaz, doutor ontem eu fui contar com tanta Pois vontade de é. comer a boia dele, mas Não teve tomei- churrasco, não teve? Não teve. tomei até só um café, porque eu tinha um compromisso de família, Você é né? muito Tinha um fraco. almoço de família, que um amigo meu estava fazendo aniversário da minha família, então nós íamos almoçar com ele e o doutor Ítalo Eu não se sabia, defendeu, rapaz, nem me ligou, se tá defendeu, bom. mas ele disse que tinha comprado, que ia fazer a boia Ah, pra lá, gente, picanha né? não falha lá, É, não fala, rapaz. tambaqui, só coisa boa. Gente fina, demais. Meu amigo, meu amigo, Eu tenho um meu amigo. apreço muito grande por esse camarada. Ah, eu né? também, cara. Eu sem disse fama. para ele ontem, esse camarada, ele me deu o telefone dele, particular dele, para me transmitir um jogo. Naquele tempo inventaram que eu podia compartilhar, acho que até para 3 ou 5 pessoas do mesmo telefone para tu entrar comigo. E eu transmiti um jogo e ele me deu esse telefone dele para me transmitir o jogo lá, porque eu não tinha dinheiro para pagar a linha telefone. Não, doutor Ítalo é parceiro, meu amigão. Ora, passa, né? Ele veio aqui, já tem lá no nosso canal. Pra falar nisso, você pode se inscrever no canal lá no YouTube, é Tico Quaresma, que tem várias entrevistas. Tem doutor Ítalo Mácula, tem Zé Luiz, tem Massara, tem Patrick, tem o último agora mais recente, quem foi? Quem foi agora? A Dani Zé Luiz, Antunes, também, Zé Luiz, Zé Luiz foi muito Uma lenda, bacana, né? uma lenda, foi o primeiro, inclusive. Mas tudo bem. Bem, Carmo, a gente está chegando no finalzinho desse nosso bate-papo, porque a gente foi te levar as histórias em si que a gente tem aqui, a gente ia passar a noite toda conversando. Mas, dentro desse, só terminando esse sistema da rádio aí, esse teu processo de comunicação que você está implantando, e essa mudança de AM para FM, que eu imaginava que ia ser só feita essa mudança, só mudar o transmissor, na verdade, é o que você estava falando que vai ter todas essas despesas, se torna mais difícil ainda, né, cara? Agora eu te pergunto, hoje, com o avanço da internet, as rádios perderam alguma coisa em que diz respeito à audiência, ou ainda tem aquele público fiel, a internet não influenciou muito? Não, a internet com certeza influenciou muito, muito mesmo. Mas a rádio ainda tem um público fiel. Porque a rádio tem uma diferença. Eu vou falar numa linguagem cabocla bem interiorana, bem particular, bem típica nossa. Por exemplo, tu tem um radinho de pilha e onde tu estás tem a cobertura de sinal de uma rádio AM, tu vai para a Cintina, por exemplo, para a privada, lá, tu vai lá escutando o teu radinho. Né? Para te acessar outros tipos de comunicação das plataformas digitais, tu tem que ter sinal de internet. Né? Tu tem que ter um telefone bom. E o rádio não. O rádio basta tu ter a tua pilha aqui no rádio e para onde tu for, tu vai encontrar um escuta. sinal, né? E o meu amigo Guilherme Ibiriba Guerreiro, que eu tenho o orgulho de dizer que ele é meu amigo, camarada que sempre me deu atenção, todas as vezes que ligo para ele, se ele não pode me atender, mas ele me retorna. Ele, o Cláudio Guimarães, que é um parceirão, enfim. São camaradas assim que eu tenho um carinho muito, muito especial por eles, porque sempre me atender. Então, o Guilherme Guerreiro ainda diz que o rádio ainda ia anunciar a internet e ainda está anunciando a internet. Então, houve um caso em Belém, na Rádio Marajoara, isso foi fato, o camarada fazia um programa de madrugada, de 4 às 6 da manhã. E ele foi numa loja pedir um patrocínio. E o camarada disse, que horas é o teu programa? Ele disse, meu programa é de 4 às 6 da manhã. Ele disse, quem é que escuta a rádio uma hora dessa, rapaz? Não, escutam sim. Tá, eu vou fazer comercial contigo. Quem é que vai te escutar a rádio contigo? Tudo bem, foi embora. Ele disse, eu vou fazer um teste para ver se tem alguém que me escute. Quando chegou no programa, ele anunciou que esse dono dessa loja estava precisando de 50 funcionários. E que era para as pessoas irem para a porta da casa dele, chegarem lá às 7 horas da manhã, munido de seus documentos. E quando ele chega de manhã lá para abrir a loja dele, estava virando quarteirão, uma fila enorme de gente. Aí ele perguntou, o que é isso? Ele se assustou, estão esperando já para comprar na loja? Aí ele chegou lá e perguntou, o que é? Que fila é essa?
Não, o senhor anunciou o fulano de tal, eu esqueço o nome dele, muito conhecido, já, acho que já é saudoso, muito conhecido. Aí ele disse, não, o fulano de tal estava anunciando na rádio que o senhor está contratando 50 funcionários. Ele disse, que isso, eu não contratei ninguém, eu não mandei ele anunciar nada. Ele ligou para a direção da rádio. Aí o diretor lá atendeu, passou o telefone para ele. Ele disse, não, mestre, eu fui só fazer um teste. Porque o senhor disse que ninguém me ouvia, tem muita gente aí, tem. O senhor disse que ninguém me ouvia, então eu fui fazer um teste para ver se realmente estava acontecendo o que o senhor disse que ninguém me ouvia, mas pelo jeito, muita gente me ouve, né? E agora para tirar esse povo daqui, né? Pois é. É Então a rádio é um negócio interessante, que eu sempre digo assim. Você quer ver, você manda um abraço para alguém, dificilmente o camarada vem te dizer obrigado pelo abraço, mas se tu disser que o camarada é safado, aí no outro dia dá já tá aqueles contigo, adjetivos que ele já tá negativos. contigo na promotoria. É legal. É. Aí a rádio ela é uma coisa importante que desde a da década de final de 50 para 60, quando chegou no Brasil, década de Acho 50. que 1930. 1930, quando foi inaugurado, acho que a primeira rádio. Primeiro programa de rádio, acho que foi em 1930, a Rádio Nacional de Brasília. Foi o primeiro programa de rádio. Eu não estou bem lembrado, mas foi na década de 50 que chegaram os primeiros rádios aqui no Brasil, mais ou menos nessa época aí. Mas tudo bem. Bem, pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Carlos Lourinho, parceiro aí de grandes batalhas no que diz respeito à comunicação. Já andamos Bailão, Curuzu, Mangueirão, municípios do estado do Pará. Eu não saí do estado, como ele já saiu, né? Inclusive, Carmo, um sonho teu foi realizado, narrar um jogo da seleção brasileira? Já pude trabalhar em 2 jogos. Trabalhei num jogo Brasil e Venezuela com J. Santiago, ele narrou, eu fiz a ponta de gol. E narrei também Brasil e Colômbia. Eu mesmo narrei Brasil e Colômbia. Então, hoje já se posso dizer que já estou realizado, né? Tenho até uma foto que eu mandei para ti com Galvão Bueno. Essa foto foi com Mas tá aqui, será? nesse jogo seleção brasileira e Venezuela, acho que foi. Com Galvão Uma foto que eu tenho com Galvão Bueno. Será que... Eu tenho uma com o Carlos Ferreira aí, não tem? Eu não sei se eu Vê lá, tenho com tem. Carlos Ferreira. Eu acho que eu não estou enganado. Tá. Eu tenho uma com Galvão Bueno. Deixa eu só tentar amenizar aqui, para saber se é essa aqui que tu me deu aqui. Ah, esse aqui é o Carlos Ferreira, né? Não, esse aqui é o Galvão Bueno. Ah, vê lá, tem. Esse que é o Galvão Bueno. Olha, dava para te abrir lá embaixo. Ah, mas tá muito novo aqui, né, cara? Olha aí, vamos tentar aí mostrar essa foto aí. Conseguiu? Vamos ver se é essa aqui. Vê aí, Carlos. É essa lá? Essa aqui é com Pimenta, João Guilherme Pimenta. Esse aqui é meu comentarista. Esse aqui nós estávamos no jogo Paysandu e Fluminense pela Copa do Brasil, acho. Copa do Brasil. Vê outra lá, rapidinho pra gente encerrar aqui, que são 20 horas e 51 minutos. Rapaz, uma tem hora muita e gente meia. com paciência, ainda tem gente nos ouvindo aqui. Aqui, quem é Esse aqui é aquele cantor, não sei o que, Barcelo, cantor evangélico. Ele passou em casa, tomou um café comigo, aí eu bati um papo com ele lá. Ele mora no Rio de Janeiro. Mas ele está no campo. Não, ele está lá no estúdio da rádio. Estamos no estúdio da rádio. Ah, aqui que é o estúdio da rádio. É aquela é. outra que passou lá, que ela não está no campo. Vamos ver essa outra. Esse aqui, né? Você bateu um papo com ele, certo. DJ Percival, um abraço para você, camarada. Ah, galera do Botafogo. E tu consiga acompanhar lá a nossa live, nosso podcast lá no... Essa foto aí, eu tô na rádio, acho que... Não me lembro o que eu estava fazendo. Entrevistando alguém nesse tipo, tô de paletó, né? Que é uma coisa que eu não gosto muito não gosto muito de usar. Será que eu não coloquei essa? Pintura aqui.
Tá, tudo bem. Essa aqui é outra também, outra entrevista. DJ Percival, meu amigão. Vamos aguardando agora o homem da voz de ouro, Carmo Lourinho. É meu parente, é por isso que ele. Por isso É que... parente, é parente. É. Ah, pá, o Zé Pineiro deu uma entrevista lá. A mãe deles, a mãe eu deles. comecei. A mãe dele. É, dele, Eu é. comecei o trabalho lá com o Zé, sabe? Aí ele contou como era que ele falava lá, inigualável, né? Rapaz, eu até não consigo nem falar. Eles fizeram um programa também com a gente, um programa Nem sobre consigo Paraguai. falar direito. Inigualável Serpa Chopp, eu lembrei. Então, gente, ó. Não tem mais fotos aqui, né? Mas, gente, olha, eu tô batendo um papo aqui com o Carmo Lourinho. Ele que foi um ícone da comunicação no município de Garapé-Miri, falo isso abertamente mesmo. Porque hoje, inclusive, eu estava vendo um negócio da ABEF, que é da Israel, né? Que é tipo um curso de jornalismo sem ter certificado, né? Hoje nem precisa mais você ter certificado de jornalismo para você exercer a função. Basta só associar já né? Hoje o que me norteia como jornalista, eu não tenho formação acadêmica nenhuma, né? Como eu disse no princípio, o único diploma que eu tenho aqui é de operador de máquinas agrícolas, né? Eu dirijo qualquer máquina, qualquer carro, qualquer coisa que tenha pneu de borracha. Né? Menos avião, né? Menos avião, né? Menos avião. Mas assim, eu não tenho... Então, hoje, o que me norteia é a minha carteira da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, né, do Brasil. Então, o ex-presidente, antes de sair, ele assinou uma lei que não precisa você fazer o curso de jornalismo, ou seja, fazer faculdade, basta você ter a prática, né? Prática, eu acho que o Ratinho não é jornalista, não passou faculdade. É mas muitos. Eu sou fã do Ratinho. Vários comunicadores de rádio e TV passaram em frente de loja, saíram da frente da loja direto para a rádio. Porque eu acho, Tico, que na verdade a comunicação é um dom, né? É um dom. Então, eu vejo muito. O cara vai para a faculdade, pega aquela teoria todinha, mas chega na prática, pega o microfone. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou falar? Não tem aquela habilidade de criar. Para finalizar aqui, Tico, eu fui contratado quando o Manuel João estava vivo, o saudoso Manuel João Lima de Miranda, da Serpa, aqui de Garapé-Miri. Ele fez um contrato comigo por 4 anos para me acompanhar um trabalho alegórico que tinha da Serpa. Então, em dezembro, a gente andava para um lado e outro aqui na região com um caminhão com alegoria. Com o Papai Noel, que era o nosso saudoso Talico, e o outro era o filho dele, o Fofoia. Né? Então foi uma vez que comeu 22 churrasquinhos só numa tacada. E então eu andava para um lado e outro com aquilo, eu cheguei em Abaetetuba, e o cara me subestimou lá. Né? O cara me subestimou, trabalhava na rádio comunitária lá, na Rádio Guarani. Mas não foi o Fernando Roque, não? Não foi o Roque. É conhecido bem, hoje somos amigos. E aí, quando eu peguei o microfone, o secretário de administração lá era um negrão. Eu peguei o microfone e eu dei uma cantada lá no Segura Peão. E naquele tempo eu segurava 55 segundos, tranquilo, né? Numa chamada. E eu gritei lá, Segura Peão. Aí o cara se assustou comigo, né? Eu fiz aquilo realmente para entender que é a pior coisa que tem na nossa vida a gente subestimar alguém pela vestimenta, e a gente vê muitos vídeos e continuam até hoje. Para finalizar, eu desci em Macapá e eu costumava viajava muito de avião na época da borracha, né? Era frio, eu botava um paletó. Eu desci em Macapá muito quente, eu desci em Macapá de paletó. E quando eu desci, tinha uma viatura da Polícia Militar querendo botar um cara no camburão, o cara não entrava de jeito nenhum. Quando ele botava o corpo, ele deixava a perna para lado de fora.
e uma hora eles começaram a quebrar os dedos dele. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, de paletó, os camaradas pensavam que eu era um advogado, alguma coisa. Largaram o porre lá e digo, rapaz, vai-te embora, cai na cacaia e sobe daqui. Eu não sou nada, galera. Foi salvo pelo gol. Ah, bom, tá bom. Gente, ó, mais uma vez aí, Carlos, muito obrigado por você ter dado esse espaço aqui para nosso bate-papo aqui no Podcast Açaí Mirim, que nós estamos toda quinta-feira, sempre com uma personalidade do município de Igarapé-Miri, quer na cultura, quer na música, quer na literatura, quer na política. Esse é o nosso lema desse nosso trabalho. E eu não podia deixar jamais de trazer o Carmo aqui, até porque eu já tinha convidado ele 3 vezes, já tinha me dado um nó aí, mas eu falei que agora dessa vez eu não vim, né? Eu não queria vir para te não perder a tua audiência, cara. Para te não perder a audiência. Né? Porque o nosso trabalho aqui existe 2 situações, né? Eu não tenho um trabalho com fim lucrativo. Mas o que eu quero aqui é deixar para futuras gerações um pouco da história do município. Por exemplo, eu estava conversando com o Gel. Gel, o município de Igarapé-Miri tem acervo cultural? Não. Hoje, o que é os acervos culturais? O que tu conta, o que o Gel contou, o que o Zé Luiz contou, o que o Marcelo contou. Então, quer dizer, um pouco de cada vai se fazer. Tu te lembra porque no meu tempo de farofa aqui, que a gente era na sede do FUT, que era lá em frente do Centro Cultural, que a festa terminava 3 horas, 4 horas da madrugada. Aí a gente tinha medo de 2 coisas aqui no 3 coisas no município de Igarapé-Miri. Era 2 coisas. Era um gato preto que ficava em frente à casa do nosso saudoso Miguel Seco, que é onde é o Magalu agora, e o lobisomem que ficava no pé da mamangueira, ali em frente à casa do Dandas. Era do que a gente tinha medo, né? E a gente vinha do FUT, quando chegava em frente ao colégio, tirava o sapato e descia no pique correndo com medo do gato preto. Mas tinha mesmo, cara? Tinha, rapaz, tinha. O gato estava lá, assim, eu não sei o que ele fazia, mas sei que assustava, a gente assustava. Então, muita gente não sabe dessa história, não sabe da história que eu tentei gravar e depois descobri quem foi que colocou isso, que o cara colocou naquele tempo, aqueles bacurizeiros da praça, dava muito bacuri. Acaba uma velha em cima do jabuti. Aí o cara pegou um caranguejo, colocou uma vela nas costas do caranguejo e soltou no meio da praça. E o caranguejo, a vela começou a aguar, esquentar, e o caranguejo endoidou correndo na praça ali. E aí, naquele tempo, a energia ia embora. Quando o DJ não estava com sono, eles desligavam 10 horas. Quando não, desligavam 8h30, 9 horas. Aí desligaram cedo. O seu Aurino tinha uma publicidade em frente ao Basa ali, né, num esteio grande lá. E aí começou a rodar o comentário que tinha um caixão galoado rodando na praça Sérgio Barros. E aí o seu Aurino funcionou o motor dele lá e botou a boca de ferro no ar, avisando que tinha um caixão galoado. Parceiro, todo mundo ficou com medo, trancou as portas. E o que era caixão? Era o bacuri que o cara colocou de propósito para juntar o bacuri sozinho. Ele pegou e nessa noite caiu um vendaval, caiu muito vento, soprou muito vento e o bacuri se derramou e ele pegou sozinho. Esse é um texto. São histórias que o povo conta, né? É história que o povo conta. Tá bom, Carlos, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado a você por ter vindo aqui nesse bate-papo. Eu agradeço você que acompanhou e você que vai acompanhar daqui para frente. Pode compartilhar. Se quiser, essa reportagem também, esse bate-papo aqui vai estar lá na página do YouTube, a página Tico Quaresma. Você pode se inscrever, que tem várias entrevistas e outras vai ter com certeza. A hora que tiver uma entrevista, vai cair a notificação para você se você se inscrever. Carlos, valeu, parceiro, muito obrigado. Eu que te agradeço, camarada, te agradeço a tua paciência de me esperar, porque, na verdade, sempre me cobrava, bora lá, Carlos, mas eu sou muito improviso, né? Eu não sei anotar nada. Se eu anotar, eu vou acabar me perdendo. Então, eu sou muito improviso, mas hoje eu tenho que respeitar a minha memória, que tem me traído muito, mas eu te agradeço muito por ter me dado esse espaço aqui para a gente contar um pouco da nossa história. Não foi só da minha história, é da nossa história, do que nós já vivemos, do que nós já passamos em Igarapé-Miri. Então, muito obrigado a Tico, obrigado a você que nos acompanhou agora, você que vai nos acompanhar em outro momento.
Meu muito obrigado. Se quiser me convidar a tomar um café na tua casa, eu estou pronto para ir. Obrigado. Valeu, meu amigo técnico de som aqui, o Peixinho, que tá ligado, que tá aqui na técnica, dando esse show pra gente. Meu muito obrigado. Valeu, garoto.